Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos. Hoje é quinta-feira, dia 2 de fevereiro. É um prazer receber vocês aqui no SBT Brasília, segunda edição. Você concorda que o governo receba o crédito do Vale Transporte que não foi utilizado no prazo de um ano? Quem usa não gostou da decisão e o decreto está sendo questionado. Os 5 acusados pela chacina de 10 pessoas da mesma família cometeram mais de 100 crimes e foram indiciados pelo Ministério Público do DF. Já ouviu falar que pet sabe o que o dono está sentindo? Quem tem um comprova. Quando qualquer um daqui de casa está doente, ele fica na cama da pessoa até a pessoa melhorar. E se precisar de socorro, alguma coisa, ele pede para o outro ir lá. É muito legal. Sabia que tem explicação para isso? Eu vou te contar. Vem comigo, eu sou Viviane Costa, o nosso jornal já está no ar. Vamos começar a edição de hoje com um assunto que gerou repercussão negativa. O decreto que determinou o prazo de um ano para gastar o crédito do Vale Transporte ou do cartão Mobilidade. Olha, gente, se não for gasto, vai para a conta do governo. E claro que isso não repercutiu bem. A Terra Thaís fez um post no nosso Instagram, o @SBT Brasília. E os comentários são todos contra essa decisão. Eu vou ler alguns aqui para vocês e vocês podem também deixar lá o comentário no nosso Instagram. Dá para a gente rodar aqui agora, diretor, para a gente poder ler alguns dos comentários que já estão lá no nosso Instagram? Lembrando que é o @SBT Brasília. Você clica lá, começa a seguir a gente, fica sendo informado o tempo inteiro sobre tudo que acontece aqui no DF, inclusive sobre esse decreto que saiu na terça-feira e já está sendo questionado. Olha só, a Zildete Amélia. Um cidadão não tem mais direito nem no seu próprio dinheiro. Se fosse uma recarga pública, ok, mas não é. O dinheiro é do nosso bolso, seria como depositar um dinheiro na conta e o banco dá um prazo ali para gastar, fala sério. A Vivian também deixou o comentário dela. Além de descontar do nosso salário, ainda se não usar, vai para o governo? Já mandei mensagem para a empresa pedindo para suspender. A Vilma, desconto no nosso salário, palhaçada, né? A Keliane Santos, agora dinheiro tem validade. Quer dizer, o pessoal não está concordando. O que você acha? Entra lá no nosso Instagram, deixa a sua mensagem, interage com a gente. E olha, não foi só nas redes sociais que o assunto repercutiu não, viu? Nos meios jurídico e político também. Vamos conversar agora com o Bruno Silveira? Boa noite para você, Bruno. Então, conta pra gente, né? Já há pedido para suspender esse decreto? Pois é, Vivi, já tem pedido sim. Boa noite para você e para todo mundo que está nos acompanhando. Olha, o deputado Fábio Félix, que é o presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Legislativa aqui do Distrito Federal, ele entrou com uma representação no Ministério Público contra o Poder Executivo aqui do Distrito Federal, contra esse decreto. Segundo ele, esse decreto é inconstitucional, porque o próprio usuário pagou do próprio bolso o dinheiro para ter esse saldo no cartão. Então, esse dinheiro é do usuário e não do GDF. O presidente da Comissão de Transporte e Mobilidade Urbana da Câmara Legislativa, deputado Max Maciel, ele entrou com um projeto de decreto de lei e também um ofício para discutir esse assunto lá na Câmara Legislativa. Vamos ver então o que ele falou sobre isso. A gente apresentou aqui um PDL, que é um projeto de decreto legislativo, na qual também a deputada Pela Beaumonte também apresentou, onde nós estamos com o objetivo de sustar o decreto e baixar essa portaria que faz quase um sequestro nos cartões mobilidade, vale transporte das pessoas. Nós sabemos que muitas pessoas têm créditos, mas não têm outra possibilidade de usar, a não ser no transporte público. Isso é possível fazer um novo debate. Então o decreto é para baixar e chamar, obviamente, o governo do Distrito Federal para um diálogo de entendimento. Enquanto presidente da Comissão de Transporte e Mobilidade Urbana, nós apresentamos um ofício requerendo um monte de outras informações de como a CEMOB e o governo chegou nessa possibilidade. Só é possível discutir sobre o benefício da população, incluindo ele no debate, e é isso que a gente quer fazer aqui. Pois é, Vivi, a Secretaria de Mobilidade ela também se manifestou, eles enviaram uma nota para a gente. Segundo a CEMOB, essa validade dos créditos ela está prevista em decretos e portarias desde 2018, 2022 e também esse ano. Segundo a CEMOB, são 721 mil cartões mobilidade, igual esse aqui, em circulação no DF. E 5% desses cartões estão com um saldo inativo por mais de um ano.
segundo a própria CEMOB, eles ainda não foram notificados sobre nenhuma manifestação da Câmara Legislativa nem do Ministério Público sobre esse assunto e que também cabe à Justiça julgar a legalidade desse decreto. Então, se eles forem notificados, eles vão cumprir as decisões judiciais. Já a OAB do Distrito Federal também se manifestou contrária a essa portaria que impõe essa validade nos créditos. Segundo eles receberam essa informação ontem e aí já começaram uma avaliação, os estudos internos. 3 comissões internas da OAB-DF estão analisando esse tema e, segundo eles veem que não tem uma fundamentação legal nessa lei. Então, a OAB-DF considera que essa portaria que valida os créditos, ela é ilegal. Eles deram até um exemplo que lá em São Paulo, o usuário tem um prazo de 5 anos e aqui no DF ele ia ter um prazo só de 1 ano. Então, é um prazo muito pequeno para esse usuário poder usar os créditos deles. Então, a OAB vai continuar com esses trabalhos dessas comissões internas, avaliando o que eles podem fazer, as medidas judiciais que eles podem entrar. Bom, quem tem um cartão mobilidade aqui do transporte público do Distrito Federal e não sabe, então, se tem aí um saldo perdido, alguma coisa, pode baixar o aplicativo do BRB Mobilidade, ele está disponível para Android e iOS e lá nesse aplicativo tem como, então, consultar o saldo para ver, então, se o usuário tem algum resquício de saldo em algum cartão que às vezes ele não usa, que está encostado em casa. Segundo a CEMOB, o único jeito de usar esses créditos é no transporte público. Então, por exemplo, a pessoa que colocou ali R$100 de saldo no cartão, ela não tem como reaver esse dinheiro, só usando esses créditos no transporte público do Distrito Federal. Essa história, Vivi, ainda vai dar muito o que falar e, claro, a gente vai acompanhar para trazer todas as informações aqui no jornal. Eu volto com você. Sem dúvida, vamos acompanhar o desenrolar dessa história, né? Obrigada pelas informações, Bruno. E muitos pais estão preocupados sem saber quando que vai estar disponível o dinheiro do cartão material escolar. As aulas públicas começam no dia 13, né? 13 de fevereiro. Vai demorar mais um pouquinho, viu, gente? Entramos em contato com a Secretaria de Educação e eles nos informaram que o dinheiro para a compra do material escolar vai cair no dia 10 de fevereiro. Ou seja, presta atenção, 3 dias antes do início das aulas, uma sexta-feira. Quer dizer, muitos pais só vão ter ali o sábado pela manhã para se organizar com essa compra. Agora, olha só, não é toda papelaria que aceita o cartão, viu? A Secretaria de Desenvolvimento Econômico já está com 400 papelarias que solicitaram o credenciamento no programa. O Sebrae está auxiliando os donos das papelarias com qualquer dúvida. Aí o comerciante que quiser ajuda para se cadastrar pode ligar no número 0800 570 0800 e aqueles que ainda querem se cadastrar conseguem mais informação também pelo site da Secretaria. E um homem que cumpria regime semiaberto aproveitou o horário de trabalho para poder cometer um roubo em uma joalheria, isso dentro de um shopping na Asa Norte. Pouco antes das 5 horas da tarde, o ladrão já entra na joalheria fingindo estar armado, rendendo 2 funcionárias. A loja fica em um shopping no centro de Brasília. Ele as leva para os fundos da joalheria, onde mais 2 pessoas são rendidas. O criminoso corre para a vitrine e seleciona algumas joias. Ele volta aos fundos, pega os celulares das vítimas e vai embora levando quase R$30 mil em produtos. Ao perceber que o ladrão fugiu, as atendentes começam a gritar por socorro e em pouco tempo os seguranças conseguem deter o suspeito. Veja no detalhe, na escada descendo, quando os seguranças conseguem pegar o homem em fuga. O autor informou que primeiramente tinha a intenção de cometer um furto nessa joalheria. Lá chegando, vendo que não conseguiria, decidiu partir para um roubo, ameaçando as vítimas, fingindo que estava armado. De acordo com o boletim de ocorrência, Tiago Pereira Andrade, de 32 anos, estava no regime semiaberto. Tinha deixado o presídio pela manhã e deveria retornar ao final do dia, mas aproveitou o intervalo para cometer o crime. De acordo com o suspeito, o assalto seria para pagar uma dívida que ele tem dentro do presídio. Agora, o benefício deve ser suspenso. E os 5 suspeitos de envolvimento naquela chacina que matou 10 pessoas de uma mesma família foram denunciados agora pelo Ministério Público do Distrito Federal. Eles podem ser condenados a até 385 anos de prisão. Segundo os promotores de justiça, ao todo, a denúncia envolve cerca de 100 crimes contra os 5 acusados: Gideon Batista de Menezes, Horácio Ferreira Barbosa, Carlomando Santos Nogueira, Carlos Henrique Alves da Silva e Fabrício Silva Canhedo. As penas variam de acordo com a participação de cada um.
Já o menor apreendido vai ser julgado em outras instâncias da lei. Os denunciados vão responder por associação criminosa, pela prática do crime de extorsão com resultado morte, homicídios, sequestros, roubos, ocultação e destruição de cadáver, inclusive também pelo crime de fraude processual. As penas podem chegar, no mínimo, a partir de 211 anos de prisão e até 385 anos de prisão, caso recebam pena máxima. O Ministério Público do Distrito Federal teve um prazo legal de 5 dias para concluir a denúncia após o inquérito policial, já que os réus estão presos. A acusação foi apresentada nesta quinta-feira no Tribunal do Júri de Planaltina, onde parte dos crimes ocorreu. A expectativa dos promotores é que o juiz aceite a denúncia ainda esta semana pela prioridade e relevância do caso. O Ministério Público do Distrito Federal também designou uma força-tarefa para acompanhar o desenrolar do processo. E mesmo depois da denúncia, novos elementos ainda podem ser incluídos, como os resultados dos laudos dos corpos das 10 vítimas e dos celulares periciados. Esses elementos podem ser trazidos, inclusive, até poucos dias antes do julgamento. Então, ainda há pendências com relação a alguns laudos que serão muito importantes para nós, para robustecer as provas que já existem. Olha, o ex-ministro e ex-secretário de Segurança do DF, Anderson Torres, prestou depoimento hoje à Polícia Federal. E a repórter Paula Cuenca está desde o início da tarde na porta do batalhão, acompanhando o desenrolar desse depoimento. Boa noite para você, Paola. Boa noite, Vivi. Boa noite a todos. A gente segue aqui na frente do 4º Batalhão de Polícia Militar no Distrito Federal, aqui no Guará, porque a gente ainda segue acompanhando a movimentação do depoimento de Anderson Torres. Ele que está preso aqui no 4º Batalhão de Polícia Militar desde o dia 14 de janeiro. Logo na parte da manhã, uma equipe da Polícia Federal chegou até o local para acolher esse depoimento do ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal e também ex-ministro da Justiça de Jair Bolsonaro. E logo na sequência, 2 advogados que trabalham na defesa de Torres também chegaram até o local. E olha, até agora, tanto os policiais federais quanto os advogados de Anderson Torres ainda não deixaram o espaço. Chegaram até a pedir um lanche no início da tarde e a gente segue acompanhando a movimentação. Anderson Torres é suspeito de omissão ou conivência com as invasões aos prédios sede dos 3 poderes que aconteceu no dia 8 de janeiro aqui em Brasília. Isso porque ele era secretário de Segurança Pública do Distrito Federal e estava viajando no dia 8, quando, na verdade, ele só tiraria férias a partir do dia 9, segunda-feira. Mas, além de ter que dar explicações a respeito de toda essa depredação aqui em Brasília, qual foi a atitude dele para evitar isso enquanto secretário, ele também precisa dar explicações a respeito daquela minuta de decreto golpista que foi encontrada na casa dele pela Polícia Federal, que tentaria colocar um estado de defesa no Tribunal Superior Eleitoral e que poderia resultar a mudança do resultado das eleições. A gente segue aguardando aqui para trazer mais notícias sobre esse depoimento. Obrigada, Paola. E olha, gente, um motorista de ônibus levou 2 multas, isso depois de uma discussão com um policial militar, no meio do trânsito, na IPTG. A discussão nesse vídeo gravado por um passageiro é entre o motorista e o policial militar. Eu não posso sair dessa expressa. É van, táxi, não vem não, sou trabalhador, não sou vagabundo. Um outro militar que passava pelo local de carro estacionou no gramado para apoiar o colega. O PM envolvido na confusão tirou fotos da placa do ônibus e aplicou multas. Muito obrigado, o senhor vai receber 2 notificações. É muito, mas educação eu vou recorrer. Os passageiros se revoltaram com a atitude do PM. A confusão foi na EPTG. Segundo a Polícia Militar, mesmo acionando os sinais sonoros e luminosos, o motorista do ônibus não deu passagem para o policial que estava em uma moto. O PM pediu então que ele parasse o veículo, mas a ordem também foi descumprida. O motorista recebeu uma multa gravíssima por deixar de dar passagem ao veículo oficial e outra grave por desobedecer ordem de autoridade de trânsito. Em nota, a empresa disse que durante os treinamentos, os rodoviários são orientados para sempre respeitar e atender às determinações dos agentes públicos e que vai apurar o caso.
Olha, começou hoje a aplicação da dose de reforço contra a Covid-19 para as crianças de 5 a 11 anos. Além dessas doses de reforço, a Secretaria de Saúde voltou com a aplicação da primeira e segunda doses para todas as crianças a partir dos 6 meses de vida. É necessário levar o documento de identificação e o cartão de vacinação da criança para que ela possa ser imunizada. Mais de 50 unidades básicas de saúde estarão abertas para o atendimento. Para saber os locais de vacinação, basta acessar o site da Secretaria de Saúde. E um homem de 24 anos foi preso em Ceilândia. Ele é suspeito de participar de uma organização criminosa que fraudava cartões aqui em Brasília. Uma loja da Asa Norte teve um prejuízo de R$45 mil. A polícia chegou até o suspeito como? Depois de denúncias feitas por lojas de produtos de informática. Ele era responsável por buscar os produtos comprados pela organização que usava cartões fraudados. A compra era online. Quando o dono do cartão clonado percebia a compra suspeita, cancelava o pagamento e o estabelecimento ficava ali no prejuízo. Agora, olha só, você já prestou atenção em como cães e gatos percebem os nossos sentimentos? Tá comprovado, viu? Estudos apontam que eles sentem mesmo quando estamos ali alegres ou tristes. Quando a gente está feliz, eles estão por perto, muitos gostam de compartilhar da nossa alegria, né? E quando ficamos tristonhos, aí eles se aproximam para fazer aquele carinho e mostrar que a gente não está sozinho. Veja na reportagem. Romeu entrou na vida da Cristiane quando a família mais precisava. Nós estávamos passando por um período difícil. O meu marido, ele estava doente. Ele veio a óbito. Então, mexeu com toda a família. Ele chegou por acaso e foi na melhor hora possível. Ele veio trazer alegria para a família. Desde então, eles ficam assim, juntos o tempo inteiro. E esse grude aumenta ainda mais quando tem alguém na casa precisando de atenção. Quando qualquer um daqui de casa está doente, ele fica na cama da pessoa até a pessoa melhorar. E se precisar de socorro, alguma coisa, ele pede para o outro ir lá, ele chama o outro para ir lá. É muito legal. Quem tem pet em casa sabe que às vezes parece que eles identificam o que os donos estão sentindo. Estudos apontam que esses bichinhos podem mesmo perceber algumas emoções, principalmente quando não estamos bem. O cachorro consegue perceber o estresse. O cão já consegue detectar odores, né, dentro do nosso suor ou que sai da nossa respiração que nos apontam que a gente está estressado. Então tem correlação também não só com o odor, mas também com o nosso batimento cardíaco, a pressão arterial. Então o cachorro, por conta dos seus sentidos aguçados, ele consegue perceber um conjunto de respostas e tomar uma atitude frente a isso. Já o gato, conhecido por ser um animal mais discreto e independente, também tem seu lado sensitivo. Um estudo feito por uma universidade de Michigan, nos Estados Unidos, encontrou evidências de que os felinos são sensíveis aos gestos emocionais humanos e que podem perceber nossas expressões faciais. A apresentadora do SBT Esportes Brasília, Daniela Ramalho, que é gateira de carteirinha, é prova disso. O comportamento da gatinha dela, a Angel, foi um alerta para Dani descobrir um problema de saúde. O mais curioso foi quando ela começou a colocar as patinhas na minha garganta, amassando o pãozinho na minha tireoide. E eu comecei a ficar atenta com isso. E eu fiz um exame e no exame detectou que eu tenho hipotireoidismo. E o meu cachorro que descobriu a gravidez da minha irmã antes dela. Um certo dia meu cachorro começou a seguir minha irmã por toda a casa. Todo mundo achou estranho porque ele nunca tinha feito isso. Algumas semanas depois ela fez o teste e deu positivo. Hoje meu sobrinho está com 7 meses e os dois são inseparáveis. Anjos de 4 patas, que enchem de amor a vida dos donos. É um amor que não pede nada em troca. Eu não me imagino sem Romeu. Ele completou a família. São fofinhos demais, né? Agora, esse que eu vou falar já não acho fofinho, gente. Em 5 dias, a Polícia Militar no DF resgatou 4 cobras, 3 delas só hoje. Olha só, essa jiboia foi encontrada no Jardim Botânico, no condomínio Quintas da Alvorada.
No final da Asa Norte, uma outra jiboia. Essa estava numa área próxima ali à Secretaria de Agricultura. E no Grande Colorado, a Polícia Ambiental resgatou este filhote. A polícia não informou qual a espécie. O próprio morador prendeu o animal em uma caixa até a chegada dos militares. Corajoso, hein? Mas por que, gente, tantas cobras aparecendo por aí? Bom, segundo a Polícia Ambiental, de janeiro a abril é o período de reprodução das cobras e elas ficam mais ativas. Além disso, é verão e com o aumento da temperatura e o período chuvoso, ratos, sapos fogem das tocas e se tornam presas fáceis, atraindo as cobras a qualquer hora do dia. De arrepiar essas aí, né? Vamos dar uma voltinha lá fora com as câmeras do DR. A gente tem imagens ali da IPTG, próximo ali ao acesso ao Guará. Trânsito ali intenso, mas fluindo bem, sem nenhum ponto de retenção. Vamos para o intervalo, é bem rapidinho, me espera, eu já volto. Morreu hoje, no Rio de Janeiro, aos 73 anos, a jornalista Glória Maria, uma das mais consagradas da TV brasileira. Glória Maria descobriu um tumor no pulmão em 2019. Tratou a doença com imunoterapia, mas foi diagnosticada com metástase no cérebro anos depois. Apresentou o Globo Repórter até agosto do ano passado, quando se afastou para dar continuidade ao tratamento. O trabalho da jornalista, que se consagrou pela ousadia, era uma repórter que vivia a notícia, levava o público a participar dos fatos e das emoções. Nascida em Vila Isabel, zona norte do Rio de Janeiro, era filha de um alfaiate com uma dona de casa. Ela entrou na TV Globo em 1971 como rádio escuta. Foi a primeira repórter a entrar ao vivo no Jornal Nacional, foi apresentadora do Fantástico e percorreu o mundo como correspondente. Glória Maria deixou 2 filhas, Laura e Maria. Olha, a gente vai encerrar o jornal hoje com imagens de Glória Maria, mulher negra, que foi uma inspiração para várias gerações. Então, a gente encerra o jornal hoje com essa notícia. Muito obrigada pela sua companhia. Eu te espero de novo amanhã. Uma ótima noite para você. What?